Saudações, pessoal, bom demais? Bom, hoje eu pensei em trazer uma nota diferenciada, né? Mais uma notícia do mundo ufológico. Tem muita coisa acontecendo nesse começo de ano, tá bem interessante. E eu peguei uma matéria lá do Desperta News e queria trazer para vocês, né? Dividir com vocês. O nome da matéria, né? É George Knapp, ele divulga fotos inéditas de arquivos de UFOs russos contrabandeados. Essa matéria, ela foi publicada no dia 9 de fevereiro no Desperta News e ela foi postada, né, no New York Post no dia 7 de fevereiro. O que aconteceu? O George Knapp, ele trouxe a público documentos no dia 16 de janeiro de 2026, documentos da inteligência, né, americana sobre OVNIs. Só que esses documentos eles foram contrabandeados da Rússia no ano de 93, 1993. Logo ali a queda, né, da União Soviética no ano de 91. Então teve esse momento onde é que muitos documentos, coisas que eram top secret, né, do governo da União Soviética foi compartilhado ali, contrabandeado para vários países, inclusive os Estados Unidos ele adquiriu, né, comprou e roubou, né, muita coisa do fim da União Soviética para tentar adquirir ali algum segredo russo para ter alguma vantagem, né, sobre o inimigo. E esse material ele inclui imagens reproduzidas na matéria como um foto negativo associado ao que se chamam de UFO. Tipo, algo pelo relato do post, o Knapp, ele já falava desse episódio há anos, mas só agora decidiu liberar parte do acervo, né, que teria trazido sobre, segundo ele, sobre o nariz da KGB, né, que era o Serviço de Segurança de Inteligência Soviético. O jornal afirma que os documentos trazidos mostram a extensão com que a União Soviética e a Federação Russa pós-soviética teriam tratado o tema, né, a seriedade, né, que eles teriam tratado o tema UFO nesse período. Apesar de que o governo comunista, né, ter classificado UFOs como propaganda de imperialistas americanos no ano de 53. Então eles negavam tudo que era UFO e falavam que era tentativa americana, né, de mudar o foco, uma bandeira branca ali, esse tipo de coisa. Segundo a reportagem, o conjunto descreve programas oficiais com nomes e períodos específicos. Por exemplo, Network AN, no ano de 1979, Galaxy MD, de 81 até 85, Pluton 7, de 89 a 90, e um programa chamado Thread 3, que foi apontado nesse documento como um programa contínuo. Ele não terminou, né, não tem uma data de fim, digamos assim. O post também cita um relatório de 93 que afirma que avistamentos e interações aumentaram muito após o ano de 1978, o que é um dado interessante, né? A gente tem um marco, digamos assim, ufológico, né, da era moderna da ufologia ali depois de Roswell, 53, 54, por ali. O relatório russo ele aponta um crescimento após esse período, né, no ano de 78 especificamente. Então, entre os casos destacados, o jornal descreve um episódio datado de 13 de fevereiro de 1989 em Nautique, com centenas de testemunhas. O jornal, o Post, ele diz que o objeto teria cerca de 450 pés de largura e teria voado a aproximadamente 300 pés do solo, com uma sequência de luzes vermelhas descendendo, luzes verdes se separando e depois se reunindo, antes do fenômeno voltar mais tarde, acompanhado por um objeto menor. A reportagem afirma que havia militares, funcionários de aeroporto e astrônomos listados entre os relatos desse caso. O texto também traz uma narrativa atribuída a Anatoly Malichev, descrito com 18 anos na época, que teria sido levado para dentro de uma nave em 21 de julho de 75 e submetido a um exame com detectores presos ao corpo e algo parecido com uma coroa na cabeça. O post diz que um investigador manteve contato com ele por anos e o descreveu como alguém sem interesse em ficção científica ou fantasia. Outro episódio citado pelo jornal teria ocorrido no ano de 1979 em Derzhavsky, no Cazaquistão, envolvendo crianças e adultos que teriam visto seres muito altos, descrito como esguios de olhos cor-de-rosa brilhantes,
as crianças, né, foram investigadas depois dos relatos ali, tiveram um inquérito foi feito, né, uma investigação ufológica foi feita, e os relatos falaram que as crianças mantinham as lembranças consistentes de tudo que tinha ocorrido no período. A matéria ressalta que os documentos não chegam a uma conclusão definitiva sobre o que seria um fenômeno, apenas indica que mereciam investigação adicional. O post também atribui a Jeremy Corbell a avaliação de que liberar o material amplia o registro público e evidencia o grau de seriedade com que a Rússia teria encarado o tema. A reportagem ainda menciona NEP em uma audiência do Congresso dos Estados Unidos sobre o APs, né? Essa matéria que teve, essa agenda teve no segundo semestre do ano passado, né? George Knapp é um jornalista que ele está aí desde os anos, final dos anos 70, 80, tentando trazer as verdades sobre a ufologia, né, à tona, né, de ser tratado às luzes, né, dos outros temas de total relevância junto à comunidade. E uma situação interessante que esses seres que foram vistos também lá na Rússia, que no dia 27 de junho de 79, se não me engano, né, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu acredito que foi exatamente esse caso, em Dzerbinsk, no Cazaquistão, onde os seres tinham quase 10 metros de altura. Diz que era uma coisa surreal. Então, é um caso muito importante, bem interessante. Esse vazamento de informações é bem interessante, né? Para a ufologia, né? Estava bem nesse comecinho de 2026 falando praticamente só de Varginha, né? Foi muito legal essa matéria vir à tona. E este OVNI, né? Que parece água-viva, ele é uma foto. Então, essa foto negativa ela já circula há alguns anos na ufologia, né? Ficava muito ali na especulação de que poderia ser um fake, poderia ser um caso forjado, mas hoje a gente sabe que era um caso real, foi investigado, né, pelos militares de lá. Então a gente, além de ter uma imagem do que seria esse OVNI água-viva, né, essa foto em preto e branco, é uma foto que eu vou deixar até no card aí do episódio, a gente ter esses relatos, esses documentos comprovando que esse caso é um caso real, não é uma falácia, não é uma invencionista da internet aí. Então, bem legal. Esse caso é uma matéria bem curtinha, né? Se quiserem ler ela também na íntegra, lá no Desperta News, vou deixar o link aqui na descrição. E eu aguardo vocês na próxima, beleza? A gente se vê em breve e valeu!